Olá, desenhadores! Vamos para mais uma aula de desenho geométrico fácil? Neste vídeo aprenderemos mais um pouco de retas, ângulos e o traçado técnico, como manusear o par de esquadro. Se já gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal e deixe também os seus comentários. Vamos agora para o vídeo? Vamos tentar descomplicar um pouco o desenho geométrico. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos que as retas são denominadas por letras do alfabeto latino minúsculas. E quando uma cruza com a outra, que são retas concorrentes, nós temos então os pontos. E os pontos eles são nomeados com letras do alfabeto latino maiúscula. E a região que nós obtemos nós chamamos de ângulos. E os ângulos são denominados por letras do alfabeto grego. Vou chamar esse ângulo do lado esquerdo de alfa e o ângulo do lado direito de beta. Aqui nós temos uma propriedade, temos dois ângulos que são opostos por um vértice. E quando isso acontece, esses dois ângulos eles são considerados congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Observe que esses dois outros também são congruentes, porque eles são opostos pelo mesmo vértice. Vou nomeá-los de gama e delta. Já a relação entre o ângulo alfa e o ângulo gama, eles têm uma relação de adjacência, porque eles têm, na verdade, além do mesmo ponto em comum, tem também um lado em comum. Agora vamos passar para a parte mais esperada desta aula. Como utilizar as ferramentas de desenho? Vamos começar então pelo transferidor. Observem que o transferidor tem uma linha aqui bem no centro. Essa linha nós chamamos de fiel. Nós colocamos exatamente essa linha alinhado bem ao ponto, centralizado no ponto de origem. E as linhas laterais que temos aqui no transferidor, nós alinhamos com a reta. Partindo da numeração 0, vamos até a outra linha e encontrar qual é o valor. Neste caso, delta é igual a 145 graus. Podemos fazer a mesma coisa com todos os outros ângulos. Por exemplo, aqui alfa, neste caso a abertura é da esquerda para a direita. Então eu alinho aqui e vou da esquerda para a direita e acho o valor de alfa. Vamos anotar aqui então. Alfa é igual a 35 graus. Vamos aprender a trabalhar agora com o par de esquadros. Observe que o esquadro ele tem o formato de um triângulo, e um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Os lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos, enquanto que o lado maior, oposto a esse ângulo, é chamado de hipotenusa. O mesmo se aplica ao outro esquadro, que também é um triângulo retângulo, contendo dois catetos e uma hipotenusa. Caso você tenha uma régua paralela, vai ajudar bastante. Vou fazer aqui um exemplo na hipótese de que você tenha uma régua paralela. Vou fazer uma reta aqui com a régua paralela e determinar um ponto. Vamos chamar esse ponto de ponto A. Com a parte do esquadro que tem um ângulo de 90 graus, eu vou apoiar o cateto dele na própria régua paralela e fazer uma reta perpendicular a esta reta horizontal que vocês estão vendo aí, partindo do ponto A. Utilizando do mesmo processo, eu posso fazer com o esquadro de 45. Partindo do ponto A, eu tenho um ângulo de 45. Ou dois ângulos de 45, né? Porque no caso aqui eu dividi no meio um ângulo de 90 graus. Olha como é super fácil. Partindo desse mesmo princípio, eu posso fazer com outro esquadro, aquele que tem um ângulo de 60 e de 30. Eu apoio o esquadro na régua paralela e a partir do ponto, nesse caso aqui o ponto B, eu encontro um ângulo de 60 graus. E da mesma forma, o ângulo de 30 graus. Então tem um 30-30. Tá, mas e no caso de não termos uma régua paralela? Bom, dá para fazer tranquilamente somente com um par de esquadros. Vamos ver como é que faz isso? Observe que o ideal é trabalhar com esses esquadros que não tem aquela gradação, aquele chanfro, né? Ele tem que ter essa parte assim que possa deslizar um no outro. Vou fazer aqui agora uma reta. Bom, eu prefiro utilizar sempre essa parte do esquadro que nós chamamos de hipotenusa. Alinho com a hipotenusa na linha que eu já desenhei e com o outro esquadro eu encosto no cateto deste primeiro e fixo ele. E aí eu vou deslizando apenas este esquadro que eu alinhei a minha reta. E obtenho assim várias linhas paralelas a esta primeira reta de origem.
Lembre-se de deixar bastante firme o esquadro que está servindo de apoio, para que não haja mudança e alteração no paralelismo. Agora, olha que interessante, se você girar esse mesmo esquadro, com a própria hipotenusa, você vai obter retas perpendiculares a essa reta de origem. A dica que eu deixo para vocês é sempre utilizar a hipotenusa desse esquadro, né? Você gira, então você troca o cateto, girou, tem então retas perpendiculares. Muito legal isso. Vejamos agora como nós conseguimos encontrar outros ângulos apenas com o uso do par de esquadros. Verificamos que existem esses ângulos que são os ângulos notáveis dos esquadros, né? O 90, o 30, o 60 e o 45. Mas temos como achar outros ângulos, somando e subtraindo. Vamos ver isso? Vamos começar então pelos ângulos notáveis. Eu alinho então o esquadro que eu não vou utilizar, com a linha já feita, e com o esquadro de 30 graus, por exemplo, eu parto do vértice e faço uma linha, obtendo então um ângulo de 30 graus. Da mesma forma, eu vou fazer com um ângulo de 60 graus. Eu tenho aqui esse ponto, o ponto A, e eu posso escolher, na verdade, a direção da linha. Eu vou botar para o lado esquerdo, então. Eu parto do ponto A e faço uma linha obtendo um ângulo de 60 graus. Antes, eu confiro com o outro esquadro o alinhamento com a reta, dou um certo deslocamento nesse esquadro, daquele mesmo princípio que a gente aprendeu, e apoio então o esquadro de 60 e traço a partir do ponto A. Obtenho assim um ângulo de 60. Fácil, fácil. Agora, se eu quiser um ângulo que não seja destes, dos notáveis, eu quero um ângulo de 75, como é que eu faço? É só somar. Eu adquiro 30 mais 45 dá 75. Então é simples. Eu coloco o esquadro com a abertura de 30, né? Ângulo de 30, e alinho também, como a gente já aprendeu, e adiciono depois o esquadro de 45. Olha como é simples. Nós chamamos isso de soma. Nós estamos somando, né, os ângulos dos esquadros e adquirindo novos ângulos. Olha como é legal. Você pega aqui o 60 e soma com 45 dá 105. Já temos aqui um ângulo obtuso, ou seja, aquele ângulo que é maior do que 90 graus. Lembrando da aula passada, ângulo menor do que 90, agudo, e ângulo maior do que 90, obtuso. Mas existe também a subtração, sabia? Eu vou fazer aqui 60, faço aqui um ângulo de 60 e agora subtraio com um ângulo de 45 e obtenho um ângulo de 15 graus. Ângulo de 45 e obtenho um ângulo de 15 graus. Então é isso. Viram como é muito fácil? Está na hora mesmo de nós descomplicarmos o desenho geométrico, não é mesmo? Nossa aula fica por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um joinha e compartilhar. Até a próxima!